gente, tudo bem com vocês? Quando eu fiz o meu primeiro concurso de forma mais organizada e planejada, eu tinha alguns pensamentos que me faziam cometer alguns erros. E eu vou dizer, viu, quando a gente muda alguns conceitos, isso ajuda muito na nossa aprovação. E hoje eu vou falar sobre 8 erros que geralmente concurseiros iniciantes cometem. O primeiro erro é estudar apenas quando sai o edital. Gente, geralmente o tempo do edital é de 3 a 4 meses, então assim, o tempo é muito pequeno para estudar. Isso aconteceu comigo no meu primeiro concurso mais planejado, assim, né, posso dizer. Eu só comecei a estudar quando saiu o edital, então assim, o tempo foi muito pouco, eu me dediquei bastante, eu estudei bastante. E eu lembro que isso foi em 2014, na época eu tava trabalhando e eu tava na faculdade, então assim, eu me virava nos 30, eu trabalhava, eu estudava e fazia faculdade. Então assim, eu tive uma pontuação muito boa nesse concurso que eu fiz, mas eu estudei muito em cima, então assim, eu só tive 3 meses para estudar. Então, a partir desse concurso eu percebi que se eu me esforçasse um pouquinho mais, se eu me dedicasse um pouquinho mais, eu iria conseguir. Então a dica que eu dou é, se você já tem um objetivo, se você já sabe o que você quer, então já comece a estudar antes de lançar o edital. O segundo erro que as pessoas mais cometem é se assustar com concorrência. Isso é muito comum de acontecer, as pessoas falarem, eu não vou fazer esse concurso, ele é muito concorrido, ou então eu vou concorrer com pessoas muito experientes, com ex-professores. E, gente, por experiência própria, não se assustem com isso. Isso não é pré-requisito para nada, tá? Eu costumo dizer que para passar em um concurso público você precisa saber estudar. Então você não precisa saber exatamente tudo que engloba o seu cargo, né? Tudo que engloba aquela área que você vai fazer. Você precisa saber estudar o que cai em concurso. E geralmente é isso que acontece. As pessoas não sabem estudar o que cai em concurso. E acham que porque tem muitos anos de profissão, tem muita prática, ou porque é professor, vê muito determinado assunto, acha que tá na frente ou que algum pré-requisito para aprovação, e não é. O importante é saber estudar a coisa certa, a coisa correta que o concurso pede. Outro erro muito comum é preguiça de ler o edital. Gente, no edital tem informações importantes e relevantes que todo concurseiro precisa saber. Tem um caso de um amigo que não fez a prova porque simplesmente esqueceu de pagar o concurso, a taxa do concurso. Então assim, se ele tivesse lido o edital e tomado cuidado com os prazos, não teria perdido. Então isso acontece muito, prazo de inscrição, prazo de pagamento. Geralmente quando sai um edital a gente quer ver o quê? A quantidade de vagas, que eu fico louca pra saber também, e o salário, né? Mas é importante ler todo o edital, inclusive os conteúdos programados, né, para estudos, porque a gente precisa estar por dentro de tudo, principalmente os conteúdos programados. Outro erro muito comum é não conhecer o perfil da banca examinadora. Gente, eu costumo dizer que isso foi um divisor de águas na minha vida de concurseira. Porque antes eu fazia as provas e nem me atentava em saber qual a banca que ia aplicar. Isso pra mim era irrelevante, eu achava que eu tinha que estudar apenas o que estava ali no edital e pronto. Mas na verdade isso faz muita diferença. Uma coisa que é muito importante você saber é como a banca costuma aplicar as suas provas. Por exemplo, não dá para a banca cobrar em questões tudo aquilo que está no edital, porque é muito assunto. Mas existem alguns assuntos que geralmente a banca repete em todas as provas que ela faz. Por exemplo, crase. Às vezes, quando você vai analisar as provas anteriores, toda a prova cai o assunto de crase. Então, obviamente que eu vou estudar bem mais ali crase, porque as chances de cair na minha prova são muito grandes. Então, estudar esse perfil, né, é muito interessante.
até mesmo a construção das perguntas. Tem banca que costuma rodear muito para fazer uma determinada pergunta. Já tem outras que é bem direta e é isso e pronto. Então você saber também como que a banca vai estar ali cobrando o assunto para você é interessante para você não ter surpresas na hora da prova. Outro erro muito comum que as pessoas costumam cometer e às vezes pensam, isso é besteira, é não treinar o tempo de prova. Gente, as provas têm um prazo ali determinado, geralmente entre 3 horas e meia, 4 horas é a duração de uma prova de concurso. E às vezes você fica ali tão preso em uma questão ou em uma disciplina e esquece das outras e quando vai ver, acabou o prazo e já era. Bateu o prazo, o fiscal recolhe a prova e não tem mais choro nem reza. Então é importante se organizar antes. Uma dica bem legal é você pegar provas anteriores e começar a responder cronometrando o tempo. Isso vai lhe ajudar muito na hora da sua prova. Uma coisa que eu costumo fazer é começar respondendo as questões específicas, porque geralmente são as questões que têm o maior peso, né? Então eu começo por elas. E tem uma coisa que eu faço que, assim, eu não aconselho se você não tem ali um controle emocional ou se você não tem muita atenção. Eu gosto de fazer da seguinte forma. As questões que eu já tenho certeza, eu marco na minha prova e já marco no gabarito. Porque eu sei que eu não vou mudar aquela resposta, então eu já passo logo pro gabarito que eu já fico livre dela. Mas isso é muito perigoso se você não tem muita atenção. Porque pode acontecer de quando você for marcar outra que você ficou em dúvida, você marcar no lugar errado. Então se você não tem muita atenção, não faça isso para você não perder questão marcando o gabarito errado. Isso aí, pelo amor de Deus, é a pior coisa que tem. Outro erro que algumas pessoas acham que não deve ter é momentos de lazer. Gente, eu acho que isso é muito importante. Não vale a pena você ficar só ali estudando e não ter um momento de lazer. Você precisa espairecer sua mente, você precisa, respirar outros ares, porque senão você vai ficar louco. Então é assim que eu faço. Eu estudo, me dedico bastante, mas chega um sábado à tarde ou um sábado à noite, eu tenho meu momento de lazer, eu gosto de sair, eu gosto de me divertir. Claro, de forma consciente. Eu não vou chegar e fazer... Eu não vou me divertir de tal forma que no outro dia eu não consigo estudar, né? Isso não cabe. Mas ter um momento para se divertir, para espairecer é muito importante e eu acho que precisa ter. Outro erro que eu considero relevante é perder noites de sono ou se alimentar mal por conta dos estudos. Muita gente acha que, porque eu tenho que estudar, eu preciso estudar, eu não posso perder tempo, aí não se alimenta, chega o sono, não vai dormir. Gente, é preciso descansar, tá? É preciso ter esse momento, e não só para os estudos, para ter uma vida saudável, né? Quando dá meia-noite, eu já não funciono mais. Então eu paro, vou dormir, vou descansar, porque aí no outro dia eu já acordo com a mente mais fresca, então eu já consigo assimilar bem mais os assuntos, porque eu descansei, eu dormi bem. Então eu sei que tem pessoas que gostam, preferem estudar à noite por conta do silêncio e conseguem, ok, né? Mas eu acho importante ter o seu momento de descanso. Então o nosso corpo ele precisa dormir, ele precisa ter aquela pausa para poder se renovar. E por fim, tem muita gente que esquece de se preparar para o dia da prova. Gente, é o momento mais esperado, é o dia da prova. Então assim, dia antes da prova você já separa tudo que você vai precisar. Documento com foto, separa a caneta, então vê lá no edital qual tipo de caneta que eles pedem. Às vezes eles pedem com material transparente, tinta azul, não pode preta. Então você tem que ler o edital e saber o que você precisa levar para o dia da prova. E outra coisa, não leva uma caneta só não, viu? Pode colocar aí 2, 3, 4 canetas, porque se sua caneta falhar, meu amor, o concorrente não vai lhe emprestar. Eu não emprestaria. Outra coisa que eu aconselho também vocês a levarem é o vasinho de água e um docinho, sei lá, um chocolate, uma bala, pelo amor de Deus. Não vá levar todos os salgadinhos, todos os seus lanches do mês não, porque
não há necessidade, são apenas 3 horas, de 3 a 4 horas, então é só pra você se hidratar. Tem um momento da prova que você fica muito cansado, já fica meio exausto, então dá aquela paradinha, dá uma respirada, bebe uma água, come um docinho e volta pra prova. Então é isso, gente. Comente aqui embaixo quais os erros vocês já cometeram. Se você tem alguma dica pra passar, me fala, eu também quero saber. E compartilha esse vídeo, curte e também me segue lá no Instagram, tá? Mônica Germano com 2 Os. Um beijo e até a próxima. Tchau!